Em Deuteronômio 7:25, olha o que está escrito. As imagens esculpidas de seus deuses queimareis com fogo, não desejarás a prata nem o ouro que estão sobre elas, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles. Coisas que você usa em seu corpo podem enfraquecer a unção. Pode enfraquecer você e levar você para um cativeiro espiritual. Sabe, tem pessoas que acreditam em patuás, há pessoas que colocam o trevo da sorte, né? Até no ouro, colocam o trevo da sorte no ouro, colocam pimentinha e outras coisas, sabe? Nos seus colares, nas suas pulseiras. E tem certas coisas que quando são usadas para obter sorte, quando você tira, sabe, a tua sorte de Deus e coloca a tua sorte em coisas, você está enfraquecendo a unção que Deus colocou na sua vida, a presença que Deus colocou na sua vida. Tudo que você for colocar de correntinha, tudo que você for colocar de pulseira, sabe? Tudo que você for fazer, você tem que pensar, isso tem um fundo espiritual? Isso realmente pode influenciar na presença de Deus na minha vida? Bom, você tem que quebrar as influências espirituais que entraram por meio de coisas que você permitiu que entrasse na sua casa. Então tire esse sal grosso aí da sua casa, a não ser que seja para salgar a carne, tá? Mas se você tinha sal grosso para te proteger da inveja, com pimenta, tira essas coisas da tua casa. Você precisa de Jesus, você precisa da palavra de Deus na sua vida, é disso que você precisa. Em Provérbios 12:6, a Bíblia diz assim: as palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. Vem quando você fala, ou seja, a unção, ela flui quando eu mudo a minha maneira de falar. Sabe, alguns lugares, algumas culturas estão tão acostumadas em falar palavrões que para eles se tornou uma coisa normal. Mas isso entristece o Espírito Santo. Queridos, tem certas coisas que não pode mais sair da nossa boca, sabe? Tem coisas que não dá para sair. Eu já vi até pastores falando palavrão no púlpito. Eu vou dizer uma coisa para você, a nossa boca, ela tem que ser uma boca santificada, uma boca totalmente separada para Deus. Nós não podemos, sabe, nos render a esse tipo de obscenidade. Nós devemos ser pessoas, claro, de caráter, né? Devemos ser pessoas de caráter, mas devemos ser pessoas cuidadosas com aquilo que sai da nossa boca. Segundo, a segunda coisa que enfraquece a unção de Deus na nossa vida é quando nós permitimos que a carne ela nos polua. Aí você diz assim, mas como assim a carne nos polua? A Bíblia nos diz em Êxodo 30:32, sobre a carne do homem, o óleo da unção não será derramado. Ele está dizendo, não deixe a carne interferir. Não deixe sua natureza carnal e o mundo entrarem aí. A presença de Deus e o poder de Deus em nossa vida, em nosso ministério, pode enfraquecer se nós permitirmos poluição em nossas vidas. Aí você pergunta assim, profeta, como é que eu permito a poluição na minha vida? Tem vários meios. Quando, por exemplo, você fica vendo imagens, né, até de pessoas, como é que eu vou dizer para você? Quando você fica olhando para as pessoas de fora do seu casamento, sabe? Você olha, Jesus disse assim, que se nós olharmos para uma mulher com intenção de deitar com ela, você já está traindo, né? Você já está de alguma forma adulterando. Eu ouvi uma vez um homem de Deus dizer que às vezes quando você olha uma vez e você olha sem querer, isso não é pecado. O pecado é se você continua olhando, sabe? E tem coisas, querido, que para nós não pode entrar na nossa vida. Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que vê, com aquilo que ouve, né? Até nas redes sociais, né? De repente você está olhando uma imagem, você está olhando para uma pessoa e você já está olhando para ela com intenções impuras. Talvez a intenção de deitar com ela, né? Se você tivesse uma oportunidade, né? Com aquele homem, com aquela mulher. Ou seja, essas coisas poluem a nossa carne. Sabe, quando você participa de uma roda, você vai num aniversário, num casamento, e as pessoas começam a fazer, sabe,
piadinha, piadinha obscena, piadinha que seja suja, né? Essas coisas começam a poluir a nossa carne. Até quando você usa os seus ouvidos para ouvir fofocas, para ouvir falar mal dos outros, sabe? Para criticar os outros, sabe? Tem gente que gosta de ficar, sabe? Vendo as fofocas, e eu vou dizer, essas coisas acabam corrompendo, poluindo a gente. Deus não permitirá a impureza. Se você permitir que a impureza entre na sua vida, Ele não vai te usar. Né? E a unção de Deus é para Deus nos usar. Você tem que entender que muito do teu sucesso não veio só do teu trabalho duro, foi porque Deus te ungiu. Deus te ungiu para você fazer aquilo que você faz. Então começa a entender certo, sabe? Não é tanto as tuas habilidades. Aí você diz assim, puxa, profeta, mas eu quando tive sucesso, eu não recebi, eu não estava na igreja, eu não conhecia Deus. Então eu já cheguei para Deus com sucesso. E você pensa que esse sucesso aí, quem te deu foi o diabo? Não, quem te deu esse sucesso foi Deus. Quem te deu esse sucesso foi Deus. Então, não pensa dessa maneira. Essa maneira de pensar está errado. Agora, a terceira maneira que você enfraquece a unção de Deus na sua vida é quando você permite que a unção que Deus te deu, ela seja imitada, emprestada ou roubada. Entenda uma coisa, você não pode liberar a unção dentro de você, a unção permanente. Você só pode liberar a unção progressiva em você. O que isso significa, profeta? Significa que se você não estiver buscando a Deus continuamente, você vai gastar a unção permanente que está em você. Porque daí você não vai ter a unção progressiva. Quando nós não buscamos a Deus, não recebemos unção. E a unção, ela vai se esvaindo. E quando a unção progressiva, ela se esvai da nossa vida, fica só a unção permanente. E a unção permanente, quando você dá ela para as pessoas ou você vive a sua vida com ela, você acaba enfraquecendo espiritualmente. É por isso que você não pode permitir que essa unção permanente, a unção que te ensina todas as coisas, essa unção, ela seja ministrada. Essa unção é para ministrar só a você. Mas a unção progressiva, que é a unção que Deus vai colocar para que você sirva, sabe? Sirva as pessoas, sirva uma igreja ou sirva um lugar. Essa unção, você precisa adquiri-la na sua vida.